os primeiros 40 minutos da entrevista não teve nada demais. Assim, teve o Trump pressionando o Zelensky a aceitar o acordo, e o Zelensky falando que não, que temos que negociar, não sei o que lá, mas tudo de forma cordial. Vamos ver, vamos começar a partir desse momento aqui, 41 minutos e 23 segundos aqui da entrevista. During 2014 till 2022, the situation the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. O Zelensky está falando, a coisa toda começou com relação a isso, né? O Trump querendo insistir que o Zelensky que ele tinha que aceitar um acordo de paz com a Rússia. E o Zelensky falando, olha só, acordo de paz com a Rússia tem um problema, porque o Putin não cumpre esses acordos de paz. A gente precisa de garantias reais para ter a paz. Meramente um acordo de paz não vai parar o Putin. Ele está explicando que foram assinados vários acordos. Teve o acordo de Minsk em 2015, teve o acordo, aliás, foram 3 acordos de Minsk em 2015, e ele falando aqui que ele mesmo assinou um acordo em 2019 com a Merkel, com o Macron e com o Putin, justamente por quê? Porque ele, em 2019, ele já era o presidente da Ucrânia, ele não queria renovar o contrato de transferência de gás através da Ucrânia, e mais uma vez foi mais um contrato que o Putin assinou, mais um acordo que o Putin assinou, que ele reconheceu a situação da Ucrânia e coisa e tal, reconheceu o acordo de Minsk, né, a situação de paz e coisa e tal, e no final das contas todo mundo sabe o que aconteceu em 2022. O Putin invadiu a Ucrânia em 2022, né? Ou seja, o que o Zelensky está falando aqui é que esse negócio de assinar contrato não leva a nada, não adianta. O Putin não é uma pessoa confiável, você tem que ter garantias. Daí a importância da Ucrânia entrar para a OTAN ou ter algum outro tipo de garantia. Yes, but after that, he broke this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. Falando também que o acordo incluía troca de prisioneiros. Lembra, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, ela vem desde 2014. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, a Crimeia e parte do Donbás. Então, existem prisioneiros de guerra ucranianos que estão com os russos desde aquela época, né? E daí havia, nesse acordo da transferência de gás e coisa e tal pela Europa, havia também a libertação de prisioneiros, a troca de prisioneiros. E o Putin descumpriu. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President. Aí ele pergunta pro Vance, né? De que diplomacia você está falando? Aí o Vance com palavras contra, não, porque eu estou falando da diplomacia que pode acabar com a destruição do seu país. Olha só, ele está falando exatamente a mesma coisa. Não adianta mero acordo, porque a destruição do país vai continuar. O Putin não respeita acordo. Se não tiver garantia militar, o Putin não vai respeitar acordo. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. E aí o cara vem com uma... Olha, eu acho que é muito curioso isso daqui, porque eu quero explicar uma coisa para vocês, a gente vai falar mais adiante. Você sabia que o Trump está mudando o acesso da mídia na Sala Oval, ali na Casa Branca, né? Ele tirou vários veículos de mídia tradicionais, como, por exemplo, a Associated Press e a Reuters, elas foram proibidas de participar desse encontro. Mas sabe quem foi permitido participar desse encontro? Aliás, violando uma das sanções que existem americanas atualmente, a TASS, que é a agência de notícias russas, né? Então o Vance fala aqui que não, você trouxe esse caso aqui para litigar isso na frente da imprensa americana e, na verdade, talvez ele esteja se referindo à imprensa russa. Ele está incomodado porque o Zelensky está deixando claro, está quebrando a propaganda russa que diz que a Ucrânia é um joguete americano, que a Ucrânia só obedece aos Estados Unidos. E não é verdade, está ficando claro nisso daí, né? Por mais que os russos estejam todos satisfeitos com o resultado dessa reunião, se teve alguém que ganhou com o que aconteceu ali, foram os russos, não há dúvida nenhuma, mas por mais que eles estejam comemorando isso, eles têm um problema, porque até aqui a propaganda deles era que não, a Ucrânia não é nada, a gente está brigando com os Estados Unidos, eu não sei o que lá, né? E essa reunião quebra esse tipo de coisa, né?
Aí o Vance falando, não, que é desrespeitoso você trazer isso aqui. Como assim? O Zelensky está respondendo, está explicando por que ele não pode assinar um acordo de paz. Meramente assinar um cessar-fogo não vai resolver problema nenhum. Que desrespeito é esse? Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we O Vance fala, não, nesse momento vocês não têm homens, vocês estão forçando conscritos para irem para a linha de frente porque vocês não têm pessoal, o que é, mais uma vez, uma propaganda russa que não tem nenhuma base na realidade, né? Eu já expliquei para vocês que é o contrário, a Ucrânia tem uma lista de voluntários que assinaram lá no aplicativo lá da Ucrânia para servir o exército, que eles não conseguem nem chamar todo mundo porque não tem armas suficientes. É isso que eles querem, eles precisam de armas do Ocidente para armar esse pessoal e colocar na linha de frente. Gente, tem. Mas enfim, a propaganda russa fala que não, que a Ucrânia acabou, que não tem homens e coisa e tal, e o Vance repete a propaganda russa ipsis literis, né? E aí o Zelensky fala, não, mas peraí, você não foi lá, como é que você sabe que... Como é que você quer dizer quais são os nossos problemas se você não foi lá, se você não está inteirado do caso? have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I. Olha só, agora esse ponto é o ponto que, caramba, bicho, como é que alguém acredita nesse D-Day Vance agora? O Zelensky falou, pô, você não esteve lá, como é que você sabe quais são os nossos problemas? Aí o D-Day Vance, não, eu estive, aí ele viu que não dava para falar, porque ele não esteve, né? Ele falou, não, eu vi histórias. Pois é, você viu histórias de propaganda russa, o Vance. I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Aí, olha só a armadilha que o Vance colocou para o Zelensky, né? Ele falando assim que quando você leva os líderes estrangeiros, você leva eles num tour de propaganda pelos lugares bons da Ucrânia e coisa e tal. Olha só, eu posso dizer por minha própria conta, eu fui para a Ucrânia, não fui tutelado por ninguém. Eu falei, eu quero ir para Kharkiv, peguei o trem, comprei minha passagem, fui para Kharkiv, não foi ninguém da Ucrânia me acompanhando nem nada. Eu escolhi os lugares que eu ia, eu que fui em tudo quanto é lugar. E não vi nada do que esse pessoal está falando de destruição completa, de que a Ucrânia acabou, que não sei o que lá. Esse papo é falso, é simplesmente falso. Propaganda russa. Aí no final o Vance fala assim, mas você vai negar que você tem problemas? Peraí, é lógico que existem problemas. Ninguém está dizendo que não existem problemas. A questão é que não são esses problemas que você está falando. Esses problemas que você está falando são propagandas russas, não são os problemas reais, né? Ou seja, claramente virou uma confrontação aqui entre o Vance e o Zelensky. A impressão que eu tenho é que, de novo, estava o Trump e o Vance tentando encurralar o Zelensky para ele aceitar o acordo, a negociação de paz dos Estados Unidos. Em determinado momento, o Vance perdeu o controle, viu que não ia conseguir isso, perdeu o controle e começou a jogar acusações aleatórias, talvez para satisfazer o Putin, talvez para dizer que, olha só, a gente está fazendo o que vocês mandaram, tá vendo? Que estamos fazendo exatamente como vocês mandaram. É que o cara não tá obedecendo, né? Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Olha, você acha que não é desrespeitoso vir na Casa Branca e atacar a administração que está tentando resolver? Ele não atacou ninguém, ele está explicando o motivo pelo qual a Ucrânia não pode aceitar esse tipo de coisa. Não está atacando ninguém. O que ele está dizendo é que, de fato, não há saída num acordo de cessar-fogo puro. Não é um acordo de cessar-fogo puro, é uma besteira. O Putin descumpre todos esses acordos. Ou você tem garantias de segurança, ou não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter paz nenhuma, né? O Vance querendo colocar, ele querendo encurralar, ele achando que com as propagandas russas, não, porque eu sei mais do que o Zelensky, eu sei as propagandas russas, tudo aqui. Eu vou te falar uma coisa. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even Aí ele falou assim, você fez um monte de perguntas, eu vou responder todas as perguntas. Primeira coisa, em uma guerra todo mundo tem problemas. É lógico que ele tem problemas. A questão é que não são esses problemas que ele está falando. but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Aí ele falou uma coisa que é importante e que eu já falei para vocês também, né? Numa guerra todo mundo tem problemas, inclusive vocês. Vocês têm um grande oceano no meio do caminho e isso dá uma certa tranquilidade, né? Esse papo foi o próprio Trump que falou isso, né? Não, que o problema é da Europa, a Europa que está para lá, que não tem problema. A gente tem um grande oceano nesse meio de caminho e que vocês estão tranquilos agora, mas vocês podem não estar tranquilos mais no futuro, né? E a verdade é essa. Por quê?
Porque, havendo a conquista da Ucrânia pela Rússia, a coisa vai ficar muito complicada para a Europa. A Europa é a grande parceira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está abrindo mão de uma parceria importantíssima a troco de quê? A troco de agradar o Putin? A troco de massagear o ego do Trump? Para ele dizer que conseguiu acabar com a guerra, né? Enfim, aí o Trump fica, não, peraí, você não pode falar como nós estamos nos sentindo e coisa e tal. Não, pô, peraí, né? É o que ele está falando aqui. Você está negando que você tem problemas? Não, ele pode acusar o Zelensky de ter problemas. O Zelensky não pode falar nada sobre os Estados Unidos. Pô, que história é essa? God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. Ele está falando aqui, não, eu não estou querendo dizer o que vocês estão sentindo. O Trump, não nos diga como nós estamos sentindo, não nos diga como nós estamos sentindo e coisa e tal. Ou seja, eles se sentem no direito de dizer como que a Ucrânia está, que a Ucrânia está acabada, que a Ucrânia... Mas a Ucrânia não pode falar como é que eles estão se sentindo ou como eles vão se sentir no futuro, né? E aí o Trump, não, porque eu não sei que é lá que você não tem esse direito de... That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. Você não está em posição de dizer como nós vamos nos sentir. Não, ele não está dizendo, ele está comentando o que ele acredita, ele está respondendo a pergunta que foi feita pelo Vance, né? Vocês têm problemas agora? Todo mundo tem problemas agora, inclusive vocês, né? We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Aí o Trump, de novo, vindo com a propaganda russa, você não está numa boa posição. Esse pessoal tá crente que a Ucrânia está acabada. Eles realmente acreditaram na propaganda russa de que não, que a Ucrânia não sei o que lá já era, não sei o que lá. Ou seja, esse é o problema de origem no final das contas. You've allowed From the yourself to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. Você não tem as cartas agora. E o Zelensky estava falando aqui que desde o início dessa guerra, isso é uma outra coisa que o pessoal, eu sempre ressalto aqui, né? Quando teve o início da invasão russa, durante os primeiros 6 meses mais ou menos, 4 meses mais ou menos, os ucranianos lutaram sozinhos, não teve ajuda americana, não teve ajuda europeia, não teve ajuda de ninguém. Eles tiraram os russos do norte da Ucrânia inteira, sem precisar da ajuda de ninguém no final das contas, né? Então, de novo, o que está desmoronando aqui é essa ideia de que a Ucrânia é um preposto americano, né? Ficou bem claro aqui para o pessoal que não, a Ucrânia é a Ucrânia. O Trump está querendo forçar a Ucrânia a um acordo ruim e a Ucrânia não está aceitando. O Trump, você não tem carta nenhuma agora. Não, mas isso não é um jogo de pôquer, o Trump. Isso não é uma negociação comercial, isso é uma guerra, isso é sobre princípios. O Zelensky tem a coisa mais importante de todas nesse tipo de negociação, que é, ele tem a verdade do lado dele, ele tem a razão. Isso é que é o ponto central. Que não tem cartas, não tem vantagens para oferecer e coisa e tal. O que interessa isso? A vantagem que ele tem a oferecer é um mundo pacífico. Se você deixar que um país invada o outro e saia sem consequências disso, você nunca mais vai ter um mundo pacífico. Vai ser sempre o país querendo invadir outro país no final das contas. Não tem outra alternativa. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. Você está jogando com a vida de milhares de pessoas, está jogando com a vida, está jogando com a Terceira Guerra Mundial. De novo, propaganda russa novamente, né? A Terceira Guerra Mundial a gente já está vivendo, já é isso, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda, mas já é a Terceira Guerra Mundial, essa guerra da Rússia com a Ucrânia. E quanto mais tempo o pessoal levar para engajar de verdade e acabar com o inimigo, acabar com o Hitler do nosso tempo, que é o Putin, pior será a consequência disso no longo prazo, né? O Trump está fazendo o papel do Chamberlain na Segunda Guerra Mundial. É exatamente a mesma coisa. Não, porque temos que acabar, temos que ter a paz de qualquer jeito, não sei o que lá. Infelizmente, só atrapalhou no caso do Chamberlain, e se o Trump conseguir fazer essa paz, conseguir forçar a Ucrânia a congelar a guerra e coisa e tal, vai ser muito ruim para o futuro, vai ser só pior, só vai piorar a situação no futuro. E, de novo, o Trump sendo agressivo, falando que não, que você não tem cartas, você não tem nada, você está acabado, repetindo propaganda russa abertamente. Os Zelensky se defendendo. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you, you. far more than a lot of people.
Por que é desrespeitoso para os Estados Unidos o fato de que o Zelensky está negociando o país dele? O Zelensky tem que negociar mesmo, não tem que aceitar o que os Estados Unidos está querendo. Repara, de novo, o problema é esse. O Trump está convencido da propaganda russa de que a Ucrânia é um joguete americano, que a Ucrânia faz o que os Estados Unidos manda. E não é isso. Né? A Ucrânia é um país, tem suas próprias aspirações. E, nesse momento, prefere não se alinhar aos Estados Unidos, prefere não fazer esse acordo de paz, porque sabe que esse acordo de paz que o Trump está costurando é besteira. People said they should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No. O Vance falando, você falou obrigado alguma vez e não sei o que lá, e o Zelensky falou, não, já falei obrigado várias vezes, já agradeci várias vezes as ajudas dos aliados e coisa e tal, né? Aí ele fala, não, mas agora, você já falou obrigado agora? Olha só, eles querendo que o Zelensky comece falando, não, obrigado, não sei o que lá. Peraí, que negócio é esse? O Zelensky agradeceu por toda a ajuda feita americana. Que negócio é esse? Eles querem a submissão do Zelensky. E eles estão chateados porque o Zelensky não está se submetendo aos Estados Unidos. Eles acreditam na propaganda russa de que a Ucrânia é um joguete na mão dos americanos e que estão eles que mandam na Ucrânia. E não é. In this Even entire meeting, today, have you said thank even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can not speaking loudly. E aí o Zelensky mandou o fato do J.D. Vance elevou o tom de voz. Ele elevou o tom de voz, né? Você acredita que se você falar muito alto você vai resolver essa guerra, né? Por quê? Falar muito alto no sentido de que não, tem que pedir desculpa. O que eles estão querendo é a submissão do Zelensky, que o Zelensky submeta a Ucrânia a qualquer decisão que os Estados Unidos tome, né? Aí ele lembrou também que o Zelensky veio no governo Biden e foi numa fábrica na Pensilvânia para coisa de armamento e coisa e tal. O que o Trump esperava do Zelensky? O Zelensky é um país em guerra, estava recebendo armas do governo Biden. O governo Biden pediu que ele viesse para inspecionar lá a coisa. Foi uma jogada do Biden para tentar puxar o apoio para Kamala Harris? Foi. O que o Zelensky poderia fazer nesse caso? Ele fez isso. E da mesma forma, ele não se negou em momento algum em conversar com o Trump e coisa e tal. Tanto que tem muita gente dos democratas que critica o Zelensky porque ele ficou do lado do Trump no final das contas. Essa ideia de que o Zelensky apoiou abertamente a Kamala Harris é errada, né? E o pessoal, de novo, está querendo jogar o Zelensky na propaganda russa, encaixar ele na propaganda russa, o que não tem chance nenhuma de acontecer. Diga-se de passagem, quando o Zelensky foi nessa fábrica da Pensilvânia, não foi um evento de campanha, ele foi justamente um agradecimento ao governo americano, como ele nunca se negou a agradecer ao governo americano em momento algum dessa guerra. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Olha só, eu posso falar, e o Trump, não, você já falou demais, coisa e tal. Caramba, ele não consegue falar. Já tem uns 4 minutos que a gente está acompanhando essa entrevista, o Zelensky não consegue completar uma frase, porque é o Trump e o Zelensky falando propaganda russa, propaganda russa, propaganda russa. O Zelensky não consegue nem falar, e dizendo não, que está sendo desrespeitoso, que você não tem nenhuma carta, que você não pode nada, não sei o que lá. Não tinha como acabar bem isso, né? Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only- Ele falou, olha só, o Trump falou, não, vocês estão perdendo essa guerra. E o Zelensky parou, não é assim. Eu peço ao meu povo para ser forte e nós temos resistido a essa invasão russa e eu já disse obrigado várias vezes nesse gabinete aqui aos Estados Unidos, várias vezes, e digo de novo, não tem problema de dizer obrigado aos Estados Unidos. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You And you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Aí o Trump falou, não, porque o presidente anterior, idiota, te deu 350 bilhões de dólares, o que é falso, a gente falou já sobre isso. O total da ajuda americana foi 60 bilhões de dólares, muito menos do que 350 bilhões de dólares. O pessoal russo fica fazendo essa propaganda, o pessoal, os trumpetes ficam fazendo essa propaganda de, não, 350 bilhões de dólares e coisa e tal, o que é um absurdo esse tipo de coisa, né? O Trump descontrolado. Por que ele está descontrolado? Porque, de novo, ele estava partindo do princípio, ele acreditava que o Zelensky a gente vai encurralar ele aqui, ele vai obedecer e não tem jeito. E perceberam que não é bem essa a história, né? What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin.
O Putin, o Trump falando, né? Não, se você não tivesse o equipamento militar americano, essa guerra tinha acabado em 2 semanas. Ele falou, em 3 dias. Eu ouvi o Putin falar que acabaria em 3 dias essa guerra. O problema todo é o que eu falei para vocês. Os ucranianos não tinham ajuda militar americana até o final de junho de 2022. Foram 4 meses que eles lutaram sozinhos com os equipamentos deles apenas e conseguiram expulsar o Putin do norte da Ucrânia todo, de toda a região de Chernihiv, Sumy, uma parte de Kharkiv, depois retomaram Kharkiv inteira, retomaram Kherson. Ou seja, essa fábula de que se não tivesse o armamento americano, repara aqui de novo, é o Trump insistindo na propaganda de que não, a Ucrânia é um apêndice dos Estados Unidos, os Estados Unidos que mandam na Ucrânia, e é falso, isso é propaganda russa, isso não é a verdade. Se convenceram você disso, Trump, você está errado, falaram merda para você. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say É muito difícil fazer negócio desse jeito, eu te digo. Ué, mas isso não é negócio, gente. Isso é apoio militar. E esse é o grande erro do Trump, porque pode parecer muito vantajoso para os Estados Unidos agora romper o memorando de Budapeste, dizer, não, acabou o memorando de Budapeste, não é vantajoso para a gente mais, vamos acabar com isso, não tem por que a gente ajudar a Ucrânia. O problema disso é que a partir de agora, sempre que os Estados Unidos quiser assinar um acordo com algum país, o país vai pensar, pô, peraí, mas como é que eu vou ter garantia de que amanhã não vai entrar um presidente americano, vai olhar para esse papel e falar, não, isso aqui não é mais interessante para a gente não vamos obedecer mais a esse papel aqui, vamos ignorar esse papel aqui. Esse aqui é o problema de contrato. O contrato tem o peso que você dá a ele. Se você começa a desrespeitar os seus contratos, imediatamente os seus contratos passam a não valer nada. Então, o impacto desse tipo de coisa que o Trump está fazendo aqui é muito grande para os Estados Unidos no longo prazo, né? A liderança americana pode ficar seriamente comprometida com esse tipo de posicionamento. Por quê? Se você não faz contrato, você não tem como liderar ninguém. thank you. I said a lot of times to American people. E o Vance, não, você nunca disse thank you, não disse obrigado, não sei. O Zelensky, sim, eu disse obrigado várias vezes para o povo americano. Disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very I understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're Você tem que ser agradecido. Sim, eu sou agradecido, ele diz, né? O pessoal, não, o Vance falou, não, que você não pode ficar litigando essas coisas na frente da mídia americana. Lembrando que ele está falando da mídia russa, né? Então tá tais ali, né? E no final das contas, você não é agradecido. Não, eu sou agradecido. O Zelensky falou, não, muito obrigado, e coisa e tal. buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Listen, Don't please, you're running Mr. low Brett. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Aqui é o problema central que está acontecendo, né? O Trump, dizendo que o Zelensky não quer um cessar-fogo, não quer um cessar-fogo. O Zelensky falou, não, eu quero a paz, eu quero parar a guerra. É lógico que eu quero parar a guerra, só que a gente precisa de garantias de segurança. É toda a discussão que está havendo. Não adianta meramente o cessar-fogo como o Minsk III, como os acordos de Minsk todos, como o acordo que foi assinado em 2019. O Putin vai descumprir. Não adianta nada esse tipo de acordo. Esse tipo de acordo vai ser uma besteira. O que o Zelensky quer é acabar a guerra de verdade. Para isso precisa de garantia de segurança. Esse é todo o ponto e que, de novo, o Trump não consegue entender isso por quê? Você viram repetindo a propaganda russa de novo. Não, porque a Ucrânia está sem homens, a Ucrânia não tá quebrada, a Ucrânia está totalmente destruída e não sei o que lá e coisa e tal. O que é mentira no final das contas, né? Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter for you me. what- That what wasn't is with me. It That was with wasn't with a you. guy named Biden who was not a smart person. This That is was your- with, this that is was with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That O Zelensky falando que com o Biden, com o governo americano, chegou a fazer pesquisas na Ucrânia sobre o que queria, sobre o que o povo americano, o povo ucraniano queria, no final das contas, se queria um cessar-fogo, e o povo ucraniano falou que não. Um cessar-fogo igual ao Minsk III não vai resolver problema nenhum. Aí o Trump falou, não, mas isso quem fez foi o outro cara, o Biden, que era um cara fraco, um cara burro, não sei o que lá, e coisa e tal.
Mas o Zelensky lembrou, era o seu presidente, era o presidente dos Estados Unidos na época. Olha só, o ponto do Zelensky aqui é aquele ponto que eu falo para vocês do respeito a contrato. Se os Estados Unidos vai assinar um contrato num governo, e o governo seguinte vai falar, ah, não, agora não interessa mais porque o cara anterior era burro que assinou e coisa e tal, o Trump não está percebendo o tamanho do buraco que ele está se metendo, porque qualquer acordo que ele assinar agora, a pessoa vai pensar e falar, não, peraí, o próximo presidente pode achar que esse presidente agora é burro e não valer esse contrato, então como é que eu vou assinar contrato com os Estados Unidos? A pior coisa que você pode fazer, isso vale não só para países, mas vale para pessoas também, tá? A pior coisa que você pode fazer na sua vida é você começar a desrespeitar contrato. Ah, não interessa mais para mim obedecer esse contrato, eu vou desrespeitar. Por quê? Porque a partir daí, os seus contratos para o futuro passam a não ter valor também, passam a não valer nada, você não vai respeitar. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. De novo, né? Ele está falando que ele deu os javelins, né, que foram aqueles lançadores de foguetes. E de fato, foram importantes os javelins no primeiro momento, mas vamos combinar. A quantidade de apoio americano que tinha na Ucrânia naquele momento era praticamente nada, era nada, né? O que começou a mudar essa guerra de fato foram os HIMARS. Quando o Biden permitiu os HIMARS na Ucrânia, a coisa realmente mudou de patamar. Mas isso foi só em julho, né? Tá de novo o Trump, ele não, você tem que ser agradecido a mim, separando o Obama, separando o Biden da administração dele, o que é um erro, de novo, como americano, né, o Estado americano tem que ter uma constância nessa história. Se você começa a dizer, ah, mas eu não gostei do presidente passado, então o acordo não vale mais, isso gera um problema para o futuro para o Trump. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to E de novo com um papo de que não, você não tem as cartas, você não tem... Veja como é que o Trump está nessa ideia, querendo vender a propaganda russa de que a Ucrânia depende dos Estados Unidos de forma completa, né? Mr. Vice President, I'm sorry. It's going to be a tough deal to make. Because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? Aí, quem está falando aqui, eu não sei se é uma repórter, quem é a pessoa que está falando, mas está perguntando, mas Trump, e se a Rússia violar o cessar-fogo, o que acontece? Né? Porque é exatamente o ponto que o Zelensky está fazendo. Não adianta apenas um cessar-fogo sem garantias de segurança. O que vai acontecer se a Rússia violar o cessar-fogo? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? Aí o cara vem com a história, não, mas aí qualquer coisa, e se jogar uma bomba? Pelo amor de Deus, Trump, olha só a coisa, o absurdo do cara. Não, porque o Putin pode atacar. Não, é lógico, o que o Zelensky mostrou é exatamente que o Putin sistematicamente violou todos os acordos que haviam antes. Então a chance dele violar esse próximo acordo é muito grande, não tem o que falar. É realmente um ponto importante isso daí. What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Aí o Trump vem com o papo de que, não, que eles me respeitam. Bom, eu não sei não, o Trump, do jeito que você está agindo, o que parece é que você respeita o Putin muito, tá? Não que o Putin respeita você. Até a expressão facial do Trump, ele mostrando que ele está perdido, meio sem saber aí o que fazer, porque, de novo, ele contava com a propaganda russa, contava que o Zelensky ia ser obrigado a aceitar qualquer coisa. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a... Aí ele está falando, não, porque o Putin sofreu muito comigo, porque ficavam acusando a gente de ter uma ligação e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é, Trump, você não está ajudando muito a quem quer acreditar que você é uma pessoa independente, mesmo que você não é o Krasnov, né, o agente secreto russo nos Estados Unidos, né? Sinceramente, com esse posicionamento não está ajudando. The Democrat scam, and he had to go through that, and he did go through it. We didn't end up in a war, and he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out. O Trump, acusarem você de ser um agente russo, para o Putin é até positivo. Ele está falando aqui que acusaram o Putin do Trump ser um agente russo e coisa e tal, e ele não entrou em guerra por isso e não sei o que lá.
porque os democratas fizeram isso errado. Agora, tem uma coisa errada aí, porque, na verdade, para o Putin, chamarem você de um agente russo é bom para ele. É lógico que ele não ia entrar em guerra. Ele estava satisfeitíssimo com essa operação aí dos democratas de dizer que você era um agente russo, né? O que teve de ruim para o Putin nisso daí? Repara como é que ele está tentando comparar, ele tá querendo se colocar como vítima nessa história, numa situação em que fica muito estranho, né? Porque só reforça os laços dele com o Putin. Out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. De novo, né? Dizer que o Putin estava sendo acusado pelo laptop do Hunter Biden e coisa e tal. De novo, para o Putin dizer que ele tem capacidade de fazer uma interferência no caso do laptop do Hunter Biden e coisa e tal, pô, é até um elogio. Ele não está perdendo nada. Está sendo acusado de quê? Qual que é o problema nessa história? Olha como é que o Trump coloca a coisa, inverte totalmente o sentido da coisa, né? All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. Ele não quebrou acordos comigo, então vai fazer o acordo e não vai quebrar comigo. Mesmo que seja verdade, vamos supor que o Putin não quebre o acordo durante os 4 anos que o Trump esteja na Casa Branca. O Trump não pode se eleger mais uma vez. Quem garante que o Putin não vai voltar em 2028, 2029, né? Ou seja, repara como é que, de novo, o Trump colocando a coisa como se só importa o governo dele, que não é os Estados Unidos, não é o país Estados Unidos, é o governo dele que importa. Isso é uma atitude que prejudica os Estados Unidos e prejudica o Brasil também, tá? Porque eu estou falando para vocês, por exemplo, tem um monte de iniciativa lá nos Estados Unidos para punir o Alexandre de Moraes pela ditadura que ele está implantando aqui no Brasil, e isso é muito importante para livrar a gente. Agora, se o Alexandre de Moraes ficar convencido que não, vão ser 4 anos só, essas punições todas vão cair em 2029, porque, né, o Trump só se preocupa com o governo dele, parece que os Estados Unidos vai acabar depois do governo dele. Pronto, não tem mais punição nenhuma, acabou a punição, o cara espera 4 anos e vai à Disney em 2029, pronto, qual o problema? Perceberam o problema? Perceberam como que o Trump trazia essa coisa para o lado pessoal dele, para o lado de que não, os democratas estão contra mim e, portanto, não vale nada o que eles fizeram, que agora não tem mais esses acordos? Isso é um erro enorme dele, que vai prejudicar a gente. He wants to make a deal. I don't know if he can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. De novo, a propaganda russa. O Trump falando, você vai fazer um acordo ou a gente está fora, né? E se a gente está fora, vai acabar o seu país e não sei o que lá. Mais uma vez a propaganda russa de que não, que a Ucrânia não interessa, o povo ucraniano não interessa, a Ucrânia é um joguete americano. Isso é o que venderam para o Trump acreditou nessa história. E é falso, não é verdadeiro. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Isso será uma grande televisão, vou te dizer isso, né? Bom, nesse ponto ele está certo, tá todo mundo falando sobre isso daí, né? Melhor do que qualquer novela no final das contas. O problema é que se você levar tudo para o lado do negócio, tudo para o lado da publicidade, você está esquecendo o princípio fundamental da paz e da verdade, que é a punição a quem inicia a agressão. Quem inicia a agressão tem que estar errado. Então o Trump está aqui, não, vamos encerrar, já acabou, e coisa e tal. Aí os repórteres tentam falar alguma coisa, não sei se tem mais alguma coisa aqui. We'll see what we can do about putting it together. We'll see, I don't know.